Estamos chegando ao programa Fala a Verdade dessa sexta-feira, ao vivo para 11 cidades, pela NET, Cabo NET e o mais importante, aqui dos estúdios da TV Osasco. Ao meu lado, Gurupi Martins. Boa tarde, Gurupi. Muito boa tarde, Nilson. Muito boa tarde você, meu amigo. Hoje é sexta-feira, 10 de junho, outono brasileiro com cara de inverno. Gurupi, muito frio na cidade Gurupi, de Osasco. Chegou uma bomba aqui para nós agora, hein? Qual é? O Ministério Público está na Câmara Municipal de Osasco nesse momento. Diz que houve até, estão lacrando os gabinetes dos vereadores lá. É uma operação denominada Caça Fantasmas. Depois nós vamos falar um pouquinho, eu vou tentar ver se me passam mais informações, eu passo para todos vocês que estão nos assistindo. Mas vamos passar o WhatsApp para todos aí? Eu quero a sua participação. Aos nossos convidados, né? Claro, convido você a participar do nosso programa Fala a Verdade através do WhatsApp 958935075. Repita, Gurupi. 958935075. Participe. Tá certo. Hoje nós temos 3 convidados. O primeiro convidado que eu vou apresentar a vocês é o Dr. Mário Sérgio, promotor público, especializado em justiça terapêutica e também faz parte do Alcoólicos Anônimos, vai falar também a entidade AA. Eu quero desejar boa tarde ao nosso convidado. Seja bem-vindo ao nosso programa, promotor. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar com vocês aqui. Tá certo. Ao lado do promotor está Moisés Camilo, presidente da Associação GAAPS, da Zona Norte, e vai falar sobre um festival de hip-hop. Hip-hop, coisa boa, né? Fique à vontade, Moisés Camilo. Seja bem-vindo, tá? Muito obrigado, é uma satisfação poder estar aqui. Tá, vamos falar então do festival É o primeiro festival que está acontecendo na Zona Norte? Sim, na verdade nós vimos desenvolvendo um projeto voltado para adolescentes e jovens lá na Zona Norte de Osasco há 14 anos. Isso. E desde que a entidade começou a funcionar, nós procuramos desenvolver oficinas e projetos que vão de encontro com a realidade e o interesse da população jovem. Sim. E a oficina de hip hop, que não só abrange dança, mas todos os demais elementos, né, os 4 elementos da cultura. Quais são esses elementos? A dança, o grafite, o MC e o DJ. Né? E então a gente desenvolve essas oficinas. E pela primeira vez estamos realizando um festival aqui na cidade, né, para justamente fortalecer e valorizar essa cultura como um instrumento muito efetivo de inclusão social. Esse festival acontece amanhã, no sábado? Esse festival vai acontecer amanhã, sábado, dia 11, a partir das 13 horas. Estarão presentes personalidades da cultura hip hop, inclusive teremos lá o autor do primeiro livro aqui no Brasil que conta a história do hip hop, tal como ela é, não é? Então, por favor, endereço, puder passar de novo? Nós estamos na Avenida Presidente Costa e Silva, número 545, Jardim Helena Maria. Vai ser na entidade ou na rua mesmo? O hip hop necessita de espaço, não é isso? Sim, vai ser na entidade. Nós temos um prédio, a sede da organização é um prédio grande, 3 andares, e todo o espaço estará sendo ocupado com as apresentações, workshops, batalhas, uma sala de memórias. Vai ser um momento bastante marcante. O Nilson falou uma palavra que eu acho que é a questão da inclusão. Como é que é feita essa inclusão? É só através da música ou tem outras atividades nesse caso? Temos outras atividades. Na verdade, nós temos um programa de atendimento onde nós oferecemos o atendimento psicossocial por meio de psicólogo, assistente social, atendimento pedagógico, as oficinas de canto coral, flauta, violão, não é? Além dos cursos preparatórios para o mercado de trabalho. A oficina de hip hop é uma das oficinas que nós desenvolvemos no projeto. Você falou do grafite também, que é diferente das pichações, não é isso? Exatamente. O grafite passa por os adolescentes que participam da oficina, eles passam por uma aula de desenho artístico, não é? Para poder desenvolver as habilidades, os conhecimentos e depois trabalhar isso de forma artística, né? Moisés, existe limite de idade para baixo e para cima para participar dessa associação ou qualquer idade? Não, nós temos, a nossa entidade se especializou no atendimento a adolescentes e jovens na faixa etária de 13 a 24 anos. 13 a 24 anos. Isso. Então, todas as atividades estão planejadas
para essa faixa etária. Vocês estão todos cadastrados lá, é isso? Cadastrados. Você pode falar a quantidade que você já tem lá ou não? Nós temos hoje inscritos e participando no projeto 242 adolescentes e jovens. Adolescentes. E a entidade existe há quanto tempo? Há 14 anos. 14 anos, no mesmo lugar? Mesmo lugar. Foi fundada em maio de 2002. Quem quiser colocar a TV Osasco à disposição de vocês. Quando tiver qualquer evento, a Débora pode me procurar, me ligar, a gente pode contar com a gente que nós divulgamos aqui. Eu também tento divulgar no Correio Paulista, que eu tenho uma coluna no Correio Paulista. Muito obrigado, nós agradecemos. É isso? Exatamente. Você falou 14 anos. 14 anos. Quais os destaques nesse período todo? Quantas pessoas já passaram por lá que você já falou, opa, esse seguiu carreira? Qual é a pedra desse trabalho? Brilhante. Uma pergunta muito importante, né? Eu, sinceramente, não saberia te dizer com precisão quantos adolescentes e famílias foram atendidas ao longo desses 14 anos. A gente faz uma estimativa, mas o que mostra, ou que para nós está muito evidente, são os casos de sucesso, não é? As mudanças de comportamento e o que a gente vê em termos de recuperação na vida desses jovens. Exatamente. Por conta desse trabalho, nós participamos em 2008 de um edital público aqui na cidade de Osasco para a gestão compartilhada das 2 unidades de internação da Fundação Casa. E fomos selecionados. O trabalho que nós fazemos lá na Zona Norte, na prevenção, nós levamos essa metodologia para dentro da unidade da Fundação Casa, as 2 unidades aqui em Osasco, e o trabalho lá foi considerado uma referência para o mundo. Índice de encaminhamento dos adolescentes para o mercado de trabalho, para cursos profissionalizantes, 100%, índice de fuga 0, índice de rebelião 0. Então, indicadores assim históricos na Fundação Casa, né? Eu gostaria de ouvir a opinião do nosso promotor Mário Sérgio a respeito dessa ONG, de recuperar jovens nas periferias, né? É maravilhoso isso aí, né, promotor? Eu conversava aqui com o Camilo a respeito do trabalho que ele faz, e certamente quando a sociedade se apropria das questões e consegue, junto com a área pública, fazer um trabalho que atenda às necessidades da população, especialmente a população que está um pouco distante, às vezes esquecida, levando educação, levando saúde, levando esporte, levando lazer, levando entretenimento, como é o hip hop, eu penso que isso é a prevenção para vários problemas que a sociedade também apresenta, Nilson. Deveria se investir mais nos governos, né? Estadual, federal, municipal, deveria investir mais nesse tipo de atividade. Certamente, uma prevenção global. Esse adolescente bem atendido, integrado à sua família e à sociedade, certamente vai ser um cidadão produtivo, um cidadão que vai ter assim um desenvolvimento pleno, isso que todos nós esperamos do nosso Brasil. E ajudando a justiça, não é isso? Essa parceria, quando ele falou da casa, sim, da Fundação Casa. Ô Moisés, eu gostaria de novamente, que você vai estar encerrando nosso tempo aqui para o intervalo, você vai ter que sair, novamente você falar sobre o festival, o endereço certinho, o horário, e olhando para até aquela câmera sua ali, você dá o endereço, fala o horário, faça o convite a todos os jovens para participar amanhã no Jardim Helena Maria. Por favor. Juventude de Osasco. Isso. Especialmente da Zona Norte. Amanhã, dia 11 de junho de 2016, a partir das 13 horas, na Associação GAAPS, Avenida Presidente Costa e Silva, 545, teremos o primeiro festival de hip hop da cidade de Osasco. Tá certo. Sua participação será muito importante. Certo. Eu quero agradecer sua presença, conte com a gente. Obrigado. TV, não só o nosso programa, né, Gurupi? Claro, a TV Osasco está de TV portas Osasco abertas à sua para vocês. disposição. Muito obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo. Está no ponto aí o intervalo ou nós continuamos aqui? Então, vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Estamos de volta ao programa Fala a Verdade, agora com
participando também do nosso programa aqui, o padre Mário Pistor, presidente do Colégio Nossa Senhora da Vila dos Remédios. Seja bem-vindo, padre. Obrigado pelo convite, estou à disposição para conversar sobre assuntos que interessam a toda a comunidade. Muito obrigado. O tema hoje é muito importante, porque nós vamos falar de Alcoólicos Anônimos, né? E está aí o promotor Mário Sérgio, vai falar de justiça terapêutica, não é isso? Isso, são 2 temas que nós gostaríamos de conversar um pouquinho. E a coincidência dos aniversários, o diretor está aqui dentro, o Paulo Continho, o padre está fazendo aniversário hoje, é a entidade AA está fazendo 81 anos, 81 isso? anos. São 2 aniversários hoje, 81 anos de existência. Pode falar da AA, quem fundou, aonde foi e quando chegou ao Brasil e o resultado da AA no Brasil. Nilson, Alcoólicos Anônimos é uma irmandade que existe desde 1935. Ela foi iniciada, a data de fundação de Alcoólicos Anônimos é dia 10 de junho, é hoje exatamente. Sim. Então a AA completa 81 anos no mundo. São mais de 150 países em que a Irmandade estende os seus serviços. São grupos de homens e mulheres para quem o álcool se tornou um problema bastante sério e que, unidos, trabalhando juntos, conseguem manter-se sóbrios e levar a mensagem de sobriedade para as pessoas que estão precisando dessa mensagem. Tá certo. Bill e Bob, 2 americanos, são os cofundadores da Irmandade. Hoje, além do trabalho nos 150 países, especialmente no Brasil, nós temos no Brasil, em todo o Brasil, mais de 5.000 grupos em trabalho permanente, em diversos dias e horários, e nós temos cerca de 11.000 reuniões em Alcoólicos Anônimos. Eu, atualmente, fui indicado, estou exercendo a função de diretor. Eu sou um dos diretores da Junta de Custódios de Alcoólicos Anônimos do Brasil. Muito bem. Eu gostaria até que o senhor falasse do vício do álcool no cidadão, entre homens e mulheres, até Isso. crianças, e a forma que prejudica. E hoje, se hoje já é considerado uma doença para a Justiça do Trabalho, eu ainda continuo achando que é apenas um vício. Então, Nilson, o alcoolismo é muito sério, né? O alcoolismo, ele alcança cerca de 5% da população no mundo todo. E o Brasil não é diferente. O Brasil tem um problema muito sério com o álcool. Todos nós sabemos, o padre sabe, as pessoas que trabalham no comércio sabem, o dono da indústria, todos nós estamos de alguma maneira envolvidos pela questão do álcool. Dificilmente as famílias hoje não têm uma referência de alguém que já teve problema sério com álcool ou com drogas. Então, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, essa reunião de forças humanas positivas que, orientados pelos 12 passos, levam a mensagem para aquele que deseja ficar longe da bebida, para aquele que tem essa doença do alcoolismo, como você mencionou, que é uma doença física, é uma doença mental e também espiritual, uma doença que ela se cronifica e, em muitos casos, chegam até a morte. Tá certo. Só quando fala em 5%, nós estamos falando de um universo para algo em torno de 10 milhões de pessoas no Brasil. O senhor falou 3 itens aí, o que me chamou a atenção, questão espiritual. Por que questão espiritual também entra nessa categoria? Veja bem, nós temos um envolvimento que vai além da matéria e vai além da mente. E Alcoólicos Anônimos procura trabalhar nesse aspecto espiritual, não religioso. Mostrar para o indivíduo que aquela adicção, aquele uso constante, moderado, abusivo da substância, também precisa, para que ele possa adquirir uma serenidade, uma paz e buscar a sua sobriedade, a sua recuperação em Alcoólicos Anônimos, ele precisa trabalhar essa questão espiritual, ele precisa sentir-se ligado a um poder superior que para Alcoólicos Anônimos não tem nome. É o poder superior que vai apoiá-lo, que vai de forma imaterial levar ao indivíduo aquela condição de apoio, de sustentação espiritual. Grupinho, eu gostaria que você falasse o número do nosso WhatsApp para quem quiser fazer perguntas. Eu faço um convite para você, ligue 958-935-075. O padre Mário Pistor, gostaria que falasse a respeito de álcool, dos alcoólicos anônimos. O senhor deve ter conhecimento profundo sobre isso também, né?
Bem, onde eu atuei na paróquia de Vila Piauí, Vila dos Remédios, evidentemente nós acolhíamos nas unidades, grupos que atuavam nesta linha que o Mário, promotor de justiça, está desenvolvendo. E eram trabalhos muito benéficos. Retifico tudo aquilo que você afirmou, porque a melhor forma de recuperar o ser humano é ele se sentir apoiado, se sentir acompanhado e ter a força da família, do entorno e essa abertura ao transcendente. Nós somos corpo e espírito. Inclusive, acrescentaria, se as religiões colocassem os valores adequadamente, auxiliaria e auxilia, de fato, muito bem para a pessoa poder se integrar e integrar-se e se tornar uma pessoa sóbria diante da meta que os alcoólicos anônimos têm como tarefa. Nas paróquias onde eu atuei, em todas elas tivemos aí espaço para para a equipe de alcoólicos anônimos trabalharem com este grupo todo. Que bom. Ô, padre, eu sei que o nosso bispo, eu sei que o nosso papa é bem aberto a essa questão. Essa semana falou que o vinho é um bom produto, mas o que me chama a atenção é o seguinte: algumas pesquisas comprovam esse problema exatamente dentro do clero. Como é que a igreja, aqui da cidade de Osasco, vê a questão do alcoolismo dentro da igreja, exatamente com os padres? Então, esta realidade afeta todas as camadas sociais. Na igreja, sempre podemos obter situações de padres, de outros grupos de religiosos, que talvez se deixem envolver por esta situação. Então, quando isto ocorre, por orientação ou do grupo religioso ou da diocese ao qual o padre pertence, ele é encaminhado exatamente para obter um tratamento e poder ser recuperado como pessoa e como religioso, como profissional. Nós tivemos exemplos que são conhecidos e que de fato tiveram um resgate, estão atuando em perfeitas condições neste ministério sacerdotal, após ter passado por esse tratamento e por esses grupos. Tá certo. Bem rapidinho, nós vamos entrar para um rápido intervalo. Quando a pessoa se abstém do álcool e ele demora 10 anos, 15 anos, ele eternamente ele não vai ter mais vontade, ele tem que botar na cabeça que não pode tomar álcool, senão ele volta a beber de novo. Não pode falar, vou fazer só um aperitivo hoje, agora estou curado, eu não vou mais voltar a beber de vez em quando. Isso não Nilson, existe. sua pergunta é de grande importância. Alcoólicos Anônimos reúne pessoas que têm problema com álcool e desejam parar de beber. Alcoólicos Anônimos fala para os seus membros, é só por hoje, né? Devemos nos abster do álcool, daquilo que nos traz falta de sintonia, traz essa dificuldade, só por hoje. Então, um dia por vez, né? Há membros que com 40 anos de sobriedade, há membros que ingressam nessa semana, estão há 3 ou 4 dias, mas gozando plenamente aquele dia que tem a força de ficar longe do álcool e das substâncias que podem trazer problema para ele. Tá certo. Pois é, Maria Cristina, final do WhatsApp 7194, desde já nosso muito obrigado, Cristina, pela sua participação. Ela pergunta, vocês têm estatísticas dos resultados conseguidos pelos Alcoólicos Anônimos? Grupo Alcoólicos Anônimos tem, como eu falei para vocês, os 5.000 grupos em funcionamento no Brasil, faz mais de 11.000 reuniões semanais, mas não há uma preocupação em anotação de nomes, em divulgação ou de levantamento de resultados. Nós temos há 81 anos demonstrações que as pessoas que aderem firmemente com o propósito de ficar longe da bebida, utilizando o método dos 12 passos e toda a sabedoria que Alcoólicos Anônimos acumulou nessa longa jornada, elas conseguem controlar e se abster do uso do álcool. Então não há uma estatística, um número que eu possa te afirmar com segurança. Tá certo. Nós estamos entrevistando hoje o padre Mário Pistor, presidente do Colégio de Nossa Senhora das Vilas Nossa Senhora dos Remédios, que é na Vila dos Remédios, e o promotor público Mário Sérgio, especializado em justiça terapêutica, ele vai falar sobre isso daqui a pouco, mas também é diretor lá da Alcoólicos Anônimos, que hoje está fazendo 81 anos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida.
Turma, falar a verdade, nessa sexta-feira, novamente, vou passar uma mensagem para vocês que não é muito boa para Osasco. O Ministério Público do Estado de São Paulo está fazendo uma operação na Câmara Municipal de Osasco denominada Caça Fantasmas. É a informação que chegou até nós não sabemos de nada ainda, só sabemos que estão lacrando alguns gabinetes de vereadores, botando lacre, para fazer todos os levantamentos lá. Tem muitas denúncias de funcionários fantasmas, funcionários que trabalham e têm que dividir o que ganham no mês com o vereador, e o que aconteceu em Carapicuíba. Inclusive na edição de hoje do Correio Paulista, na minha página, na coluna em off, eu voltei ao assunto do vereador lá, viu, Grupinho? Paulo Xavier, que foi preso há um mês, mas hoje faz um mês que ele foi preso com a esposa e continua preso, justamente por esses motivos de contratar fantasmas que recebe sem frequentar o legislativo, dividir salário com o próprio vereador e outras coisas mais que realmente é crime. Está de parabéns o Ministério Público nessas operações. Nós vamos terminar o programa, né, Grupinho? Nós vamos lá para a Câmara Municipal e provavelmente no meu site qgnoticias.com, daqui a pouco nós vamos colocar algumas informações lá e vocês procurem acessar. Vamos dar continuidade ao programa. Por favor, repita o WhatsApp. Você participando com os nossos convidados através do WhatsApp 958-935075. E desde já agradecer a participação de Mário Silva, final do telefone 8774. A pergunta dele para o promotor Mário: a incidência de alcoolismo em crianças, em caso positivo, as crianças podem ser acolhidas no grupo? Olha, nos dias atuais, isso também não é tão atual, a proliferação, né, o aumento da divulgação, da publicidade, da propaganda do álcool, a curiosidade da criança e do adolescente tem levado muitas crianças e adolescentes especialmente a abusar dessa substância. Alcoólicos Anônimos pode realmente, pelos grupos, atender aos jovens, aos adolescentes. Alcoólicos Anônimos tem uma literatura especializada para jovens e adolescentes, que com uma linguagem própria mostra para ele a questão do álcool e dos riscos que o álcool usado de forma abusiva pode levar. Eu peço a o Mário Silva. O Mário Silva, meu xará do padre também. Hoje tivemos vários Mários aqui. Exato. Que ele, se for o caso, a pessoa que ele conhece, que o pai, a mãe, vá com o jovem, vá com o adolescente até um grupo de Alcoólicos Anônimos. Aqui em Osasco existem 5 grupos em funcionamento em diversos horários. A Igreja Cristo Operário, na rua Vitório Tafarello 384, por exemplo, é um dos grupos. Tem um núcleo lá. Tem um núcleo que funciona em vários dias e horários. Qual que é o bairro? Tem o bairro aí? É aqui no Rua Vitório Tafarello 384, primeiro andar, sala 4, KM 18. Quilômetro 18 lá. Isso. E vou dar até o telefone de um plantão 24 horas, que todas as pessoas podem ligar. É o 3315-9333. Tá bom. Vou repetir, 3315-9333. Se a pessoa não conseguiu anotar, pega a caneta que daqui a pouco ele vai repetir o telefone para vocês, tá bom? Padre, vamos falar um pouquinho sobre o colégio Nossa Senhora dos Remédios. Há quantos anos existe esse colégio lá na Vila dos Remédios? Tradicional colégio Nossa Senhora dos Remédios, há 59 anos, onde eu, como coordenador da instituição, atuamos na área educacional no colégio, mas na área assistencial com pouco mais de 500 atendimentos gratuitos, totalmente gratuitos na área social. Exatamente nesta linha de prevenção, orientação, nomes e atividade que, de fato, promove preventivamente o ser humano. A área da assistência, a área da educação é vital, é fundamental para poder preparar bons cidadãos, sobretudo crianças, jovens, adolescentes, para o futuro em nossa sociedade. Então, a minha atuação é nessa área aí. Inaugurou recentemente lá o teatro, né? Exatamente, você lembrou. Dia 19 de março, o aniversário da instituição, inauguramos o Teatro Astro, que terá como meta fundamental desenvolver habilidades e competências na área da educação, na área da assistência, estar à disposição ao entorno da região. Quantos alunos tem? Nós temos, no colégio temos em torno de 1.000 alunos e na área da assistência, 500 e pouco, que é assistência totalmente gratuita ofertada. Assistência o que é? Creche,
CCA, que é o contraturno escolar, tem 2 unidades. Idosos, temos 100 idosos em atendimento, tem uma unidade de idosos também. Sim. Então, essa rede toda de unidades compõe mais de 500 atendimentos gratuitos. Somente para as pessoas que moram ali na Vila dos Remédios? Na região, eles são cadastrados com perfil de carência e aí eles são ingressados nas nossas unidades para o atendimento com programa devido, de manhã, à tarde, no caso da creche com alimentação, com toda assistência, as educadoras que atuam adequadamente com as várias faixas de idade. Por favor, Grupinho. Pois é, o Castor Arnaldo, final do WhatsApp 9991, ele pergunta, o Padre Mário é da Diocese de Osasco? E manda um beijo para a Diocese de Osasco. Porque existe essa dúvida, como é lá da Vila dos Remédios, tem um lado que é de Osasco, outro Vila lado... Vila dos Remédios pertence a 2 municípios, uma parte para Osasco, outra parte para a capital, né? Como cidadão, atuo São Paulo e Osasco. Como padre, eu sou membro integrado na Diocese de Osasco. Aliás, da Congregação dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho. Grande educador, também grande promotor da vida da igreja, da vida da promoção humana. Ele que foi o doutor, mestre na filosofia, na teologia. Sem dúvida, é uma referência universal. Nós não podemos esquecer que dia 13, segunda-feira, é o aniversário da cidade. E dia de Santo Antônio. Dia de Santo Antônio. Santo Antônio, né? Padroeiro da cidade. Padroeiro da cidade de Osasco. Então, um abraço ao Castor Arnaldo, WhatsApp 9991. E nós temos aqui também o Sidney Sampaio, final 0981. Promotor Mário, como eu faço para levar meu filho na AA? Ele não quer ir, mas eu quero que ele vá. É difícil. Qual que é o nome dele? É o Sidney Sampaio. Sidney, se eu pudesse falar com você pessoalmente, eu diria, vá até o site de Alcoólicos Anônimos, você pai, você Sidney, que é um site de fácil acesso, www.alcoolicosanonimos.org.br, www.alcoolicosanonimos.org.br, ou então ligue para o telefone 3315-9333 e procure se interessar pela literatura de Alcoólicos Anônimos. Procure ler um pouquinho sobre a doença do alcoolismo, sobre a intervenção que Alcoólicos Anônimos faz, mas eu penso, não force o filho a ir a uma reunião. Mostre para o filho que você, como pai, conhece um pouquinho da questão do álcool, do alcoolismo, e conhece Alcoólicos Anônimos, e pode estar disponível passando para ele algumas mensagens, levar para o filho esse artigo que nós temos sobre jovens e alcoólicos anônimos, jovem e o álcool, e com certeza ele vai estar contribuindo muito para deixar esse rapaz, esse filho, essa moça, mais fortalecido para a questão do álcool. 2 perguntas. Primeiro, o senhor falou a questão dos 12 passos. Eu gostaria de saber quais são esses 12 passos. Segundo, uma curiosidade. Quem pode participar dos Alcoólicos Anônimos? São só os ex-alcoólicos ou qualquer membro, qualquer pessoa pode participar? Se a pessoa não é alcoólica, ele pode participar, pode contribuir, como voluntário, contribuir com a presença, para fazer algum tipo de... Eu vou até comentar com vocês que Alcoólicos Anônimos atende primordialmente as pessoas que têm problema com álcool. Mas os grupos mantêm reuniões abertas para todas as pessoas que querem conhecer, querem se interessar um pouquinho sobre a questão do grupo de Alcoólicos Anônimos, da questão do álcool como um todo. Então, qualquer um de nós, o padre, vocês, eu, podemos ir a uma reunião de Alcoólicos Anônimos. Por exemplo, eu sou voluntário da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Eu sou um amigo de Alcoólicos Anônimos. Cada um de nós, nas suas profissões, o médico, o padre, o jornalista, o empresário, pode ser um amigo de Alcoólicos Anônimos. E eu penso que o meio mais simples de se iniciar essa amizade sadia, positiva, é indo ao grupo do bairro que você mora. Quase todos os municípios brasileiros, a maioria deles em São Paulo, tem esses grupos. A região tem diversos grupos, já falei aqui em Osasco, são 5 grupos em trabalho contínuo. E se interesse pela literatura de Alcoólicos Anônimos. Existe um livro que já vendeu 35 milhões de cópias nos Estados Unidos, que é o livro azul, o livro base, o texto base de Alcoólicos Anônimos. Esse livro existe no Brasil, esse livro pode ser adquirido facilmente nos escritórios de serviço local de Alcoólicos Anônimos. Vou deixar o endereço depois com vocês, mas eu repito o telefone. Pelo plantão de 24 horas, 3315-9333, essas informações podem ser repassadas com mais facilidade.
33159333. Certo. E quem, por exemplo, quando a gente fala que tem que ir alguma contribuição para participar, não, né? Alcoólicos Anônimos. 12 passos. Desculpe. Alcoólicos Anônimos, ele se mantém pela contribuição voluntária dos seus próprios membros e pela venda da literatura, que pode ser adquirida pelos membros ou pelas pessoas em geral, como eu, como vocês, com as pessoas do público que estão nos assistindo. Essa é a forma de manutenção. Não aceita contribuições, não aceita doações e nem subvenções do poder público ou de particulares. Quanto aos 12 passos, é importante nós falarmos que é o coração, é a base, é o grande mecanismo de recuperação que Alcoólicos Anônimos oferece às pessoas que têm problema com álcool. O primeiro passo fala mais ou menos assim, né? Admitimos que éramos impotentes perante o álcool e que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Então veja bem, né? A pessoa está admitindo a fraqueza. A sinceridade, né? Fala a verdade comigo. Eu estou com problema, eu preciso de ajuda. E é o grupo, são as pessoas que estão ao seu lado, são aquelas pessoas que passam pela questão de um dia de cada vez se manter longe do álcool, é que vão ajudar com o apoio dos 12 passos. E tem um passo que fala aqui, por exemplo, né? Nós rogamos ao poder superior que nos livrasse das nossas imperfeições. Ou seja, colocando a espiritualidade, colocando o apoio de um poder imaterial na direção e no apoio à sua própria resolução. Porque o alcoolismo, Nilson, Curupi, o alcoolismo é uma doença que atinge o indivíduo, mas se propaga para a sua família, atinge a comunidade, atinge a sociedade como um todo. Então nós precisamos tratar essa questão com muita naturalidade e colocá-la para a gente refletir. Se for possível também, eu queria mostrar aqui uma revista, ali, ó. Uma revista, é a revista Vivência de Alcoólicos Anônimos. Nessa edição que eu vou deixar aqui para vocês, essa edição fala sobre os profissionais em Alcoólicos Anônimos. E são médicos, são profissionais da área da justiça, da área da segurança, da iniciativa privada, que deram contribuições magníficas a Alcoólicos Anônimos e deles receberam muito. Eu não estou aqui e nem estou em Alcoólicos Anônimos doando nada, Nilson. Eu estou recebendo muita força, muita coragem e muita sabedoria para conseguir lidar com a minha própria vida também. Nós tivemos um médico aqui do Alcoólicos Anônimos, foi o Lida também que trouxe, eu não lembro o nome dele agora. Lá do Vale, doutor Oney Fontes. Doutor Volney, né? Oney. Isso, ele esteve aqui já faz ou menos uns 6 meses, né, Grupo? Exatamente, lá do Vale do Paraíba. Vale da Paraíba. É uma pessoa espetacular. Um médico, né? E eu o substituo nas funções da diretoria de Alcoólicos Anônimos. Ele se afastou em razão de vencimento do seu mandato. Em Alcoólicos Anônimos há uma renovação periódica dos diretores, membros, né? Os membros são permanentes, né? São os alcoólicos em recuperação. Agora, a diretoria não alcoólica, ela tem uma renovação periódica. E o doutor Oney se afastou. Padre, quantos alcoólatras o senhor acha que o senhor já passou lá pelas suas mãos, lá pela sua ONG? Pela paróquia. Na verdade, pela igreja. Os grupos que nós assistíamos lá na Vila Piauí, havia um espaço e a gente cooperava animando as famílias para que frequentassem. Tanto eles como os familiares. Também na Vila dos Remédios existe. Agora, dar uma estatística precisa será um pouco difícil. Mas é uma infinidade. Agora, no nosso ministério sacerdotal, pelo contato direto que temos com as famílias e os problemas que nos são relatados, realmente são números, eu creio, impressionantes. Não saberia especificar, mas, inclusive na confissão, inclusive na direção espiritual, recorrentemente aparecem, meu marido bebe, tem um filho, tem uma outra situação envolvido com esta realidade do alcoolismo. Mas a dificuldade toda, né, para ambos aí, pode falar, é justamente a esposa, o filho, levar o cidadão até o álcool. Eles existem e não ir, fala que não é viciado, que ele bebe de vez em quando, não é isso mesmo, Mário? Então, Nilson, quando isso acontece, além de Alcoólicos Anônimos, existem também irmandades que trabalham fortalecendo as famílias. Alanon é uma delas.
Naranon é outra, Amor Exigente também é uma dessas irmandades. Ou seja, algumas vezes eu não tenho como levar meu filho de 25 anos embaixo do braço numa reunião de Alcoólicos Anônimos. Mas eu, pai, eu, mãe, eu, responsável por esse jovem, eu posso conhecer melhor sobre a doença do alcoolismo e eu posso me fortalecer. Existe uma pesquisa que fala que cada alcoólico, cada drogadito, cada pessoa que usa substâncias que fazem mal a ele, esse tipo de substâncias entorpecentes, ele leva com ele pelo menos outras 4 pessoas até a possibilidade de desenvolver doenças, mal-estar e desarmonização da sua própria família. Então, Al-Anon, Naranon e Amor Exigente são grupos de autoajuda, não cobram nada e as pessoas, os familiares podem buscar neles um apoio muito sensato, muito próprio e muito útil para conseguir motivar a família e ter esse jovem tratado. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para o nosso último bloco em seguida. De volta ao programa Fala a Verdade, eu gostaria de ouvir do promotor Mário Sérgio sobre o que ele tem a falar sobre justiça terapêutica. Por favor. A justiça terapêutica é um programa judicial que tem um olhar dirigido para as pessoas que chegam até o fórum, que chegam até a justiça, ao Ministério Público, onde eu trabalho, com problemas de prática de crimes leves, crimes que não são tão graves que não levariam a pessoa à prisão, e que esses crimes têm uma ligação muito clara com a questão do uso de drogas ou com o uso abusivo de álcool. Para que a justiça, constatando essa situação, ela possa dirigir a essa pessoa, esse homem, essa mulher, para um programa de recuperação, seja num grupo de mútua ajuda, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Associação Antialcoólica, possa também ajudar a família a ingressar num grupo ou conhecer um grupo como Amor Exigente, como Al-Anon, como Naranon, e permitir que essa pessoa reflita um pouquinho sobre a causa que lhe levou ali para ter esse problema judicial. Por favor, eu perguntei, vou falar, deixa o padre, a pergunta que nós ficamos de fazer para o padre Pistor, para ele responder sobre o Colégio Nossa Senhora. O Antônio Evangelino, no final 1109, ele faz praticamente uma observação. Evangélicos podem estudar no Colégio Nossa Senhora dos Remédios? Aí se os evangélicos podem... Os evangélicos podem estudar no Colégio Nossa Senhora dos Remédios? Qual o nome dele? Antônio Evangelino. E a pergunta é, qual é o papel da igreja na educação? Ao Antônio Evangelino, obrigado pela pergunta. Papel da instituição. Obrigado pela pergunta. Evidentemente, o colégio tem caráter católico, mas naturalmente a educação trata do ser humano. Exatamente por isso ingressam todos os tipos de confissões, gente que não tem confissão, porque o papel da educação, inclusive da igreja, é promover o ser humano. A educação é o caminho mais fecundo para poder imprimir caráter, imprimir valores em seres humanos católicos, de qualquer confissão religiosa ou que não tenham nenhuma confissão religiosa. É o caso da PUC, né? Evidentemente. Católica, então, o Colégio Nossa Senhora dos Remédios, né? há 59 anos, vem se aprimorando, inclusive com tecnologia, iPad, demais recursos, para poder aprimorar a educação hoje. O aluno de hoje é distinto do aluno de muito tempo atrás. Nós temos que tentar responder a esse desafio. O Colégio dos Remédios está fazendo isso, além da assistência social gratuita que é desenvolvida. Teve alguém que participou, ligou aqui no WhatsApp 958-935-075, mas não mandou o nome, esqueceu de colocar o nome. Ele faz a pergunta, padre: quem é Nossa Senhora dos Remédios? E quem foi Santo Antônio, que é o nosso padroeiro? Ele fala, sou evangélico, mas tenho curiosidade. Bom, em primeiro lugar, a Igreja Católica tem vínculo com a veneração dos santos, porque são um modelo, exemplo de vida e de atuação de quem viveu profundamente a palavra e, portanto, se tornam ícones, exemplos, referências. Nossa Senhora dos Remédios é padroeira da Nossa Senhora dos Remédios, a paróquia é uma santa vinda do México. Santo Antônio
apesar de ela estar em outros lugares. Santo Antônio é um santo de referências extraordinárias do século XII, que nasceu em Lisboa, depois fez todo um percurso até o norte da África, voltou por uma infelicidade de tempestade para a Itália, se estabeleceu em Pádua, é o santo da palavra, do amor à palavra, é o santo da solidariedade, o pão dos pobres, é de fato uma referência universal, além de ser o santo da Igreja Católica. Então, para nós, os santos são de fato referências fundamentais. Como nós temos na educação referências que é o pai, a mãe, a avó, o bom professor. Isso para nós é uma grande força. Tem um recado bom aí, qual que é? Pois é, a direção da emissora está informando que no dia 29, às 10 horas da manhã, teremos ao vivo aqui uma missa ao vivo na TV Osasco. Então, para você, no dia 29, às 10 horas, uma missa pela TV Osasco. TV Osasco. Tá certo. E também, dia 1º de julho, estreia o Salada Brasil Bite Night. By Night. Na TV Osasco, às 23 horas, 11 horas da noite. Eu sou convidado para participar nesse programa aí na quarta-feira, fazer a gravação. E vamos fazer uma pergunta ao nosso promotor. Promotor, por que alguém ajudaria os bêbados? Eles são chatos, muita paciência. Rosa Madalena. Rosa Madalena que faz essa pergunta. Rosa, por que alguém ajudaria os pobres? Por que alguém ajudaria os doentes? Cristo ajudou Madalena. Por que alguém ajudaria as pessoas menos felizes, né? Porque nós somos seres humanos e nós temos que compartilhar a nossa alegria, a nossa disposição, a nossa saúde para atender os que estão mais necessitados. Alcoólicos Anônimos começou com 2 bêbados. Bill, um acionista, trabalhava na Bolsa de Valores de Nova York, e Bob, um médico cuja vida foi marcada por tragédias relativamente ao álcool, né? Eram 2 bêbados, mas olhe a magnífica obra que a junção de 2 pessoas que no momento de infelicidade começaram a beber, gerou para o mundo. Eles no primeiro ano conseguiram contabilizar 40 pessoas já controlando o uso do álcool junto deles nas reuniões. Rapidamente, em 3 anos, esse número triplicou. Ou seja, hoje nós temos uma demonstração clara que Alcoólicos Anônimos funciona, que 12 Passos funciona, que permanecer sóbrio por hoje funciona e é muito bom. Ajude aqueles que podem precisar de você. E muita gente pensa que a questão do alcoolismo é a questão da classe social menos favorecida. Não é nada disso, alcança todo mundo, não é isso? O alcoolismo? Para começar, dos cofundadores, um médico e um operador de uma bolsa de valores, pessoas com curso superior, esclarecidas, que estavam atingidas e minadas pelo álcool. E quando começaram a se reunir, começaram a conversar sobre os problemas que cada um tinha em reunião entre eles, conseguiram ficar longe da bebida. Alcoólicos Anônimos usa esse método, a conversa, o diálogo, o compartilhamento de experiências e dificuldades, e é muito eficaz. O senhor, como promotor público, o senhor não acha que a lei anti-álcool para aqueles que dirigem veículos ainda está atrasada? Você não acha que a gente vê muitos acidentes aí que constata o cidadão saindo de um veículo sem conseguir nem andar, e ele vai para a delegacia, paga uma fiança, vai para casa e ninguém sabe se ficou preso depois. Aí ele chega no acidente, mata crianças, mata mulheres grávidas, bicicletas, que a pessoa está pedalando a bicicleta, como aconteceu na Paulista, que perde um braço. Você não acha que está muito fraca essa lei? Você não deveria ter mais força essa lei para prender realmente, julgar rapidinho e mostrar que realmente não pode beber álcool e sair por aí dirigindo, promotor? Nilson, nós temos que aperfeiçoar vários sistemas do Brasil. O sistema penal, ele também precisa de aperfeiçoamentos. A nossa lei para coibir a questão do motorista que dirige embriagado, ela tem, nos últimos anos, se tornado mais rigorosa e mais dura. Evidentemente que ela não abrange e não é eficaz em todos os casos. Há tragédias como essa que você mencionou, há situações grandemente alarmantes que ocorrem. Eu penso que nós temos que associar a educação de trânsito, a fiscalização efetiva pela Polícia Militar, e nós temos que associar também a justiça trabalhando na questão da situação que levou aquele motorista até ao fórum. Porque não basta
o pagamento da fiança, não basta pagar uma multa ou ter uma pena formal. A justiça precisa mobilizar-se para que esse cidadão, esse infrator, ele possa conhecer a questão do álcool, ele possa ter uma oferta de ajuda terapêutica ou pelo grupo de mútua ajuda para que ele próprio reflita a respeito da situação. Isso que faz, de certa parte, a justiça terapêutica. Não nesses casos extremos, né, de crimes que geram mortes ou acidentes graves às pessoas, mas trabalhando de uma forma até preventiva para que aquele cidadão que foi incauto, foi imprudente e se habilitou a dirigir depois bêbado, depois de ter bebido, quando flagrado, ele chegue até a justiça, mas receba da justiça um apoio bem incisivo para que ele busque o esclarecimento, busque a sua própria educação e a mudança de comportamento, frequentando durante algum tempo reuniões de alcoólicos anônimos. Isso faz a justiça terapêutica. Frequentando reuniões terapêuticas no caso. Mas a justiça terapêutica, ela obriga o cidadão a frequentar? Sim. Nós temos a condição... Seria uma pena alternativa. O promotor de justiça tem a condição de fazer acordos com o cidadão. Sim, e em certos momentos o juiz pode, na sentença também, aplicar como uma sanção a frequência a essas reuniões ou a frequências a atendimentos terapêuticos com o psicólogo, com o médico, com o terapeuta, com o conselheiro, para que ele possa se fortalecer. Então isso é possível, sim. O padre, eu gostaria que o senhor falasse também a respeito dos motoristas que bebem e saem por aí dirigindo à vontade, e a gente vê que não acontece punição, não vê ninguém preso, paga fiança. O que o senhor pode dizer sobre isso? Creio que o Mário Sérgio, o promotor, já colocou muito bem a questão. De fato, é uma tragédia em nossa sociedade. E ter um carro na mão nessas condições não deixa de ser uma arma e gera essas tragédias de morte. Creio que você colocou muito bem, para além da punição, é necessário haver um tratamento adequado. Eu não conhecia esse outro lado que você apresentou. Me parece muito útil para que quem é flagrado nessa situação, além da punição, tenha a exigência, por força da justiça, tratar-se, compreender a nova realidade que ele deve viver, evitarmos todos esses acidentes e mortes. A justiça terapêutica, nesse sentido, existe já há muito tempo ou começou agora? Na realidade, no Brasil, há mais de aproximadamente 20 anos. 20 anos. Começou no Sul. Aqui em São Paulo, ano que vem faremos 15 anos de trabalho na Promotoria de Justiça Criminal de Santana, no Fórum de Santana, aqui na Zona Norte. Vou aproveitar para fazer um convite a todos. Quem quiser conhecer um pouquinho melhor na prática o que é a justiça terapêutica, toda segunda a terça-feira do mês, nós fazemos uma reunião no Fórum de Santana, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 552, terceiro andar. E nesse mês, será agora dia 14, à 13h, todos estão convidados. É uma reunião aberta. As pessoas que são convocadas pelo juiz, pelos promotores, e também as pessoas que desejam conhecer. Então, Avenida Engenheiro Caetano Álvares, na Zona Norte de São Paulo, no Fórum de Santana, no terceiro andar desse prédio, tem uma reunião com os grupos de mútua ajuda, com o pessoal do AME da Vila Maria, um ambulatório médico de especialidades que cuida de alcoolismo e drogadição, o pessoal do CAPS, todos nós estaremos lá conversando sobre esse assunto. Tá certo. Nilson, a Cacilda Sampaio, final do telefone 8172, e o nosso programa Fala a Verdade, nós temos por objetivo exatamente falar a verdade. E ele pergunta, Nilson, cadê a Dilma, cadê o Lula? O Lula precisa ir à AA, e a Dilma precisa ir na missa. É uma provocação, acho que da Cacilda. Se nós formos fazer uma pesquisa, é a opinião de muitos cidadãos aí, de todo o território brasileiro, que vai ter a mesma opinião, mas eu não quero me manifestar sobre isso. Por favor, repita o endereço lá das reuniões, estou pedindo lá. Avenida Engenheiro Caetano Álvares, número 552. 552. É no Fórum de Santana. Fórum de Santana. Fica próximo da Marginal Tietê, onde ali existe o prédio do jornal Estado de São Paulo. É a Avenida do Estadão. Ali, isso, perfeitamente. Na Marginal Tietê. Isso, terça-feira, dia 14, à 13h, às 13h. Eu queria aproveitar... Por favor. Já falamos um pouquinho sobre Alcoólicos Anônimos. No final do programa... Para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre a literatura de Alcoólicos Anônimos. Nós temos livros, nós temos
material à disposição de todas as pessoas que queiram conhecer um pouquinho sobre o alcoolismo. Bem rapidinho. E o endereço para comprar esse material, esses livros, é Rua Albion 230 na Lapa, tá? E aqui em São Paulo ainda, na Avenida Paz de Barros 3466. Rua Albion 230 na Lapa e na Avenida Paz de Barros 3466. E para finalizar, o número da linha de ajuda, plantão 24 horas, 3315-9333. 3315-9333. Bem rapidinho, obrigado. Suas considerações finais, que nós estamos encerrando o programa. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar em Osasco, um local que eu já trabalhei aqui como promotor há muitos anos atrás, saber do apoio que Nilson, Grupi, que a TV Osasco dá à comunidade, trazendo assuntos que são a verdade, né? O alcoolismo, a justiça terapêutica são assuntos da comunidade, então é preciso discuti-los e colocá-los sempre no nosso primeiro olhar do dia. Obrigado pela sua presença. O senhor vai ser convidado a retornar ao nosso programa, tá bom? Padre Mário Pistor, por favor, as suas considerações finais, daqui a pouco você dá o recado. A minha frase é: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Portanto, acreditem na educação, vamos investir na educação para termos cidadãos atuando preventivamente em todas as áreas, em uma sociedade mais humanizada. O Colégio dos Remédios agradece os profissionais. Pode passar o endereço do Colégio dos Remédios, por favor? Então, lá o telefone é 3602-8810. Agradeço ao Nilson, ao Grupi, à TV, por este momento de partilha sobre uma área tão importante, preventivo, com esta área do alcoolismo e também a educação. Na área da educação tem uma frase que diz: saber mais é ser mais. Mas eu gostaria que o senhor mandasse um abraço para Maria de Fátima, lá na Vila dos Remédios. Ela dá os parabéns para o padre Mário Pistor. Deus abençoe. Tá certo. Frase da Maria de Fátima. Olha o termo de responsabilidade aqui que o promotor me passou. Eu sou responsável quando qualquer um, seja onde for, estender a mão pedindo ajuda. Quero que a mão de AA esteja sempre ali. E por isso eu sou responsável. Muito bom. Grupi, estamos encerrando, né? E desde já, muito obrigado pela sua participação. Muita gente participando hoje do nosso programa. Certo. Frio, está um frio danado na cidade de Osasco, mas tem um sol gostoso aí fora. Mas o debate aqui esquentou bastante. Está pegando fogo lá no Legislativo, mais uma vez eu vou falar que o Ministério Público está lá, estão lacrando alguns gabinetes de vereadores. Nós estamos indo para lá agora, né? E depois no site qgnoticias.com eu vou detalhar o que está acontecendo lá. Vocês passem um belíssimo final de semana. Vamos falar sobre a quermesse que está tendo na paróquia, na matriz do Santo Antônio, ali, né? Tá certo? Dia 13 é dia de Santo Antônio, é feriado aqui em Osasco, certo? Fiquem com Deus. Nós voltamos na quarta-feira, eu e o pastor Jackson Luizoto, e o Grupi volta na sexta. Na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Aqui, e até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado. Pelos pobres e doentes intercedem, pelos tristes e abatidos intercedem, pelos povos oprimidos intercedem. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.